Olá, queridas amigos e amigos do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Estamos aqui uma vez mais para refletir sobre um tema de suma relevância e bastante atual ante a mediunidade, para que possamos compreender o papel dessa ferramenta que a vida dotou a todos nós, para que saibamos utilizá-la a favor do nosso crescimento pessoal, mas também a favor dos sofredores e daqueles que estão à margem do processo evolutivo. Vamos orar para então darmos início ao nosso estudo. Senhor Jesus, na necessidade urgente e suprema de nos despirmos do homem velho para deixar crescer um homem novo, nós te buscamos neste momento, reunidos em teu nome, a fim de que, sob a tua inspiração, Senhor Jesus, o nosso intelecto e o nosso sentimento se abram para as sementes da boa nova. Que assim seja. Muito bem, nosso tema está baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 8, onde Jesus recomenda aos discípulos para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, dar de graça o que de graça recebemos. E para nós iniciarmos as nossas reflexões, o primeiro questionamento que nós vamos nos fazer é se nós temos noção de qual é a importância da mediunidade para a evolução humana. E por que nós iniciamos com esta pergunta, com esta reflexão? Porque há uma maioria que considera que quando mencionamos o termo mediunidade, isso está restrito às reuniões normalmente privativas que acontecem nas casas espíritas e que geram ainda uma aura de mistério, do sobrenatural, transforma muita gente aos olhos do vulgo que pouco estudou, que pouco compreendeu, como pessoas privilegiadas, especiais, porque falam com os mortos, porque são instrumentos dos espíritos superiores, mas isso tudo privativo às reuniões mediúnicas, É restrito aí ao ambiente das reuniões mediúnicas. E é preciso compreender que uma reunião mediúnica privativa numa casa espírita é só um dos aspectos da mediunidade, e eu diria talvez o menor deles, porque nos reunimos ali uma vez por semana, passamos hora e meia, 2 horas no máximo ali, e esse é indiscutivelmente o menor uso que se pode fazer da mediunidade, ainda que seja um uso relevante, importante. Vamos aprender com Jesus qual é a importância da mediunidade para a evolução humana, e aí nós vamos resgatar um texto, um texto que está lá em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue,
mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, nesse texto aqui, nós temos a amplitude que Jesus dá à mediunidade, a importância que Jesus dá à mediunidade. Vejamos que importância, que amplitude são essas que Jesus dá à mediunidade. O primeiro destaque que nós vamos fazer no texto é esse aí. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então vejamos que quando Jesus diz a Pedro que não foi a carne e o sangue quem revelou a Pedro que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus está dizendo que Pedro não raciocinou, que Pedro não teve uma conclusão de si para consigo. Não foi um movimento cerebral, um movimento cognitivo, um movimento anímico, portanto, oriundo do intelecto do próprio Pedro, mas uma inspiração que partiu de zonas superiores da vida. Então, vejamos o que revela a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? É um pensamento oriundo de esferas superiores, logo uma inspiração e, portanto, uma mediunidade, já que o médium é um intermediário, aquele que está no meio, um carteiro que entrega uma mensagem que não lhe pertence, certo? E aí, para que alcancemos agora a amplitude que Jesus dá à mediunidade, ele vai dizer: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, portanto, a inspiração, a conexão do inferior com o superior, né? É esta pedra, a inspiração, portanto, a mediunidade, edificarei a minha igreja. E claro que a igreja a que Jesus está fazendo referência aqui não são as construções de alvenaria representativas dos centros espíritas ou das igrejas católicas ou dos templos evangélicos, enfim, ou dos terreiros de Umbanda ou dos templos do budismo, não importa, né? A igreja somos nós. Nós somos o templo vivo, ou, conforme a fala evangélica, nós somos o tabernáculo, o vaso escolhido, na linguagem em que Jesus se dirige a Ananias falando sobre Paulo, né? O vaso. Então, esta é a igreja somos nós, os templos vivos. Então, através dessa relação com o superior, Jesus vai edificar a igreja naquela função que os espíritos superiores têm de ser os nossos guias, de nos guiarem na senda da evolução, do progresso intelecto-moral, nos auxiliando nas nossas batalhas internas contra as nossas viciações multimilenares. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, o bem vencerá sempre. Todas as vezes que alguém se dedicar a se melhorar, é isso que Jesus está dizendo aqui, né? Ele sofrerá inspiração das esferas superiores para que possa vencer os demônios internos, né? Através desses demônios internos, nos conectamos aos demônios externos e aí tudo fica infinitamente mais complicado. No entanto, quanto buscamos as esferas superiores, nos conectando com aqueles que já se conectaram ao amor de Jesus e trabalham para Jesus,
Então, nós caminhamos na edificação dessa igreja e o mal não prevalecerá. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Portanto, vejamos que Jesus está falando aqui da lei de afinidade, né? Então, o que se liga na terra por afinidade permanece pós-túmulo. E o que se desliga na terra porque não tem mais afinidade, também está desligado pós-túmulo. Né? Só permanece pós-túmulo aquilo que mantém afinidade. E, portanto, é importante refletirmos em qual tem sido a nossa afinidade. Qual é o rol de pensamentos no qual nós vibramos, nos movimentamos. Quais são os sentimentos que nos são comuns, né? Que nós alimentamos, que nós gostamos, porque aí está a sintonia que estabelecemos com outras mentes, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, e com as quais caminhamos na evolução. E para que não reste dúvidas desta amplitude e da importância da mediunidade nas nossas vidas, nós vamos recorrer aqui a 3 questões que estão em O Livro dos Espíritos, para que não tenhamos dúvidas sobre essa importância, para que, enfim, possamos entrar no texto de Emmanuel, que vai nos explicar sobre como nos comportar ante a mediunidade. Né? Então, a primeira questão é a questão 456, quando Allan Kardec indaga dos imortais: veem os espíritos tudo o que fazemos? E obtém a resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Prestemos atenção, minhas amigas e meus amigos, na importância desta resposta, quando os imortais dizem para Kardec que os espíritos podem ver tudo que fazemos, porque constantemente nos rodeiam, porém cada um só vê aquilo a que dá atenção. Olha que, mais uma vez, Kardec agora reforçando a lei de afinidade que Jesus exemplificou, sobre a qual ele falou, quando disse sobre o que ligou na terra está ligado no céu, o que desligou na terra está desligado no céu. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Ora, se eu quero saber quais são as companhias espirituais, qual é o teor das companhias espirituais que me seguem na vida, quem eu atraio, quem eu convido para ser meu companheiro ou meus companheiros de caminhada espiritual, basta que eu preste atenção no conteúdo, no teor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, naquilo que eu desejo. E por aí eu vou ter uma noção de quem são os espíritos que eu atraio, porque, por afinidade, eu chamo a atenção deles, eu os convido para caminharem comigo, porque gostamos das mesmas coisas. Temos o mesmo padrão de pensamento, temos o mesmo padrão de sentimentos. E aí Kardec continua, na questão 457, ele vai indagar: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí os imortais respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. E aí ele faz uma subpergunta. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa
do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Minhas irmãs e meus irmãos, vejamos a gravidade desta resposta, né? Se os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais ocultos e muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríamos esconder de nós mesmos, nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Por quê? Porque em O Livro dos Médiuns e na própria série André Luiz, nós vamos aprender que o nosso pensamento, quando nós alimentamos um pensamento, ele se reflete no nosso perispírito em imagem. E, ora, se a imagem do que nós pensamos está refletida no nosso perispírito, significa que todos os espíritos superiores e inferiores podem ver. Além disso, a emoção que envolve este pensamento, o sentimento que envolve este pensamento, o desejo que envolve este pensamento, se reflete numa coloração no nosso perispírito. Logo, se eu estou com raiva, a cor é conhecida. Se eu estou apaixonado, a cor é conhecida. Se eu estou triste, tem uma coloração específica. Se eu estou eufórico, tem uma coloração específica. Se eu estou sentindo um desejo sexual, uma atração sexual por alguém, a coloração é específica. Se eu amo um amor desvinculado do sexo, se eu amo um filho, um amigo, a coloração é visível para todos. E esta emoção, esta coloração, ela exala um cheiro. Portanto, nós somos cristalinos, transparentes para os espíritos. Não conseguimos esconder absolutamente nada deles. E, por fim, a questão 459, Kardec vai perguntar: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Minhas amigas e meus amigos, o que os espíritos estão dizendo na resposta para Kardec e para todos nós? Nós estamos num relacionamento constante e intenso com a esfera espiritual. Eles convivem conosco, como nós convivemos uns com os outros encarnados, com a diferença de que nós não os vemos e que eles atuam no campo do nosso pensamento o tempo todo. E o fato de nós acreditarmos ou não, de percebermos ou não, não impede que esta influência aconteça. E é por isto que Jesus assevera que, sobre a inspiração superior, a igreja, o templo vivo, o tabernáculo, o vaso que nós somos, será edificado, nos convidando a elevar o nosso padrão mental, nos convidando ao enobrecimento das nossas atitudes, nos convidando à vigilância do que pensamos, do que sentimos, do que falamos e do que fazemos, para filtrar a influência do inferno que está dentro de nós e se afiniza, se conecta aos infernos exteriores, e aceitarmos de bom grado a afinidade com os planos superiores da vida, com aqueles espíritos que já se redimiram e se transformaram em nossos guias, nos conduzindo, nos orientando na senda evolutiva. Compreendendo, então, a amplitude e a importância da mediunidade, vamos aprender com Emmanuel. Está lá no livro da Esperança, ante a mediunidade,
Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes em Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 8. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Capítulo 26, versículo 10, de O Livro dos Médiuns. Mediunidade, na bênção do auxílio, é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial. Toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública a benefício de todos, no recinto doméstico em uso particular, nos sinais de trânsito prevenindo desastres, nos educandários garantindo a instrução, nas enfermarias em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco posto à deriva é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo é imã, e não irmã, do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. E aí nós vamos fazer recortes neste texto para ampliar as nossas reflexões sobre o tema. E o primeiro recorte que nós vamos fazer é esse que está aí na nossa tela. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. E aí, minhas amigas e meus amigos, né, nós todos nos fixamos muito bem na questão de não fazer da mediunidade um meio de vida no que diz respeito às finanças. Sabemos que precisamos dar de graça o que gratuitamente recebemos. Uma fala muito clara de Jesus que o dom mediúnico não nos pertence, uma vez que os espíritos é que vão se manifestar através de nós. No entanto, não podemos reter a reflexão apenas nesse ponto de fazer da mediunidade um meio de vida financeiro, mas também e principalmente de usá-la em favorecimento próprio no jogo da influência, no jogo do poder, no jogo da vaidade, no jogo do orgulho, no jogo de nos impormos aos outros, de buscar fama, reconhecimento através da mediunidade. E o movimento espírita, neste aspecto, faz uma contribuição absolutamente negativa quando cultua e idolatra os médiuns do nosso tempo.
sejam na expressão dos oradores, ou dos escritores, ou dos artistas, não é? Idolatrando e fazendo com que esses seres, espíritos de terceira ordem, como nós, espiando e sendo provados aqui, necessitando evoluir, deixando neles a impressão de que eles já são superiores. Então é preciso que estejamos extremamente atentos no teor do nosso elogio àqueles a quem reconhecemos fazerem um trabalho de relevância, sem esquecer que o principal trabalho de relevância é o trabalho da própria edificação do reino de Deus e que, enquanto médiuns, são meros instrumentos. O trabalho real está na mão dos espíritos superiores. Estes, sim, merecedores da nossa gratidão e da nossa mais profunda admiração. E Emmanuel prossegue nos ensinando. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial. Toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz a expressar-se de maneiras diversas. E aqui, minhas amigas e meus amigos, nós nos recordamos da Epístola de Paulo aos Romanos, quando Paulo vai nos falar que nós somos um só corpo em Cristo. Somos membros desse corpo, sendo membros uns dos outros, nos recordando que nenhum membro faz a função do outro. Cada membro tem a sua especialidade, a sua especificidade. A nos recordar que na engrenagem de uma casa espírita, de um centro espírita, a vida dotou a cada um de nós de talentos específicos. Não para que pudéssemos nos sobressair em relação uns aos outros, ou nos atirarmos numa competição sem propósito, uns contra os outros, numa visão egoísta de que somos inimigos uns dos outros, adversários uns dos outros, e precisamos nos sobressair a qualquer preço. Mas, pelo contrário, com especificidades diferentes, peculiares, nos unindo para compor o mecanismo que faz uma casa espírita funcionar. Infelizmente, ainda tomados de inveja, de ciúmes e de vaidade, que, de fato, ainda não nos dedicamos a combater com a devida seriedade, desejamos a oratória do outro, desejamos a vidência do outro, desejamos a capacidade de psicografar do outro, desejamos a capacidade magnética do outro, desejamos a capacidade de liderança do outro. E enquanto nós desejamos o que está no outro, nós deixamos de desenvolver o que está em nós. Nós deixamos de olhar e descobrir quais foram os dons que Deus nos dotou para desenvolvê-los, sendo profundamente ingratos com Deus, pois agimos como crianças que queremos o brinquedo do amigo ao invés de brincar com o nosso brinquedo. Então, eu quero as capacidades e os dons que o outro tem, porque considero que assim eu teria mais relevância, mais destaque, mais importância. Enquanto eu estou focado do lado de fora, eu deixo de entender, através dos dons que a vida me deu, qual é o meu papel na obra de Deus. E Paulo também vai falar disso na Epístola aos Romanos. Cada um com o seu dom. E cada um utilize o seu dom conforme a natureza deste dom.
E é assim que quando nós botamos os olhos em nós, o foco em nós, e entendemos quais são as faculdades que a vida nos dotou, e nós nos empenhamos, nos dedicamos a desenvolvê-las, é que nós vamos nos ligando às faixas superiores da vida, recebendo a inspiração dos maiorais. E aí Emmanuel continua nos explicando, né? Reflitamos na divina missão da luz a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico em uso particular, nos sinais de trânsito, prevenindo desastres, nos educandários, garantindo a instrução, nas enfermarias em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Se nós transferirmos esse raciocínio de Emmanuel para nós, enquanto trabalhadores do movimento espírita, não é? Percebamos que o público, os frequentadores de uma instituição, dão uma importância superlativa, por exemplo, aos palestrantes, aos oradores, porque são aqueles que estão na linha de frente, são aqueles que aparecem. Também aos médiuns, quando ganham alguma notoriedade. Mas não há de se esquecer daqueles que mantêm a casa espírita limpa, dos evangelizadores, que preparam os pequenos para as futuras tarefas na instituição espírita e na própria vida. Os passistas, os dirigentes, os presidentes das instituições, os tesoureiros, os secretários, os diretores de departamento, as pessoas que compõem o trabalho do departamento, os dialogadores, os sustentadores. A pergunta que não quer calar é: quem é o menos importante? Ou quem é o mais importante? Percebemos, minhas amigas e meus amigos, todos fazemos parte de uma engrenagem. E para esta engrenagem se movimentar adequadamente, cumprindo o seu papel, todas as peças precisam funcionar em igualdade de condições. Nenhuma mais importante, nenhuma menos importante. Todas importantes para o funcionamento geral. O papel do evangelizador é tão relevante quanto o papel do palestrante. O papel de quem organiza a parte física da instituição, limpando, ajeitando, organizando, é tão importante quanto o papel do médium ostensivo. Porque em qualquer trabalho, quando colocamos o coração, é luz. Quando nos dedicamos em lealdade ao Cristo, é luz. Ainda que você não faça parte direta do trabalho A, B, C ou D, o seu trabalho, quando você está ali de coração, sustenta todos os trabalhos que acontecem na instituição.
que, em essência, são comandados da esfera espiritual pela diretoria espiritual da instituição. Nós, os encarnados, só tentamos concretizar, materializar as orientações recebidas dos planos superiores. Portanto, mais uma vez aí o papel de intermediários. E aí Emmanuel continua. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco posto à deriva é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola no amparo às inteligências transviadas na ignorância. E aqui, minhas amigas e meus amigos, eu gostaria de recuperar uma imagem que está no imaginário, nas lembranças de todos os espíritas. A imagem de Francisco Cândido Xavier psicografando. Vocês lembram aí? Vamos recordar aqui. Chico está lá naquela postura clássica de colocar a mão esquerda acima das sobrancelhas, não é? E com a mão direita ele escrevia. Percebe? Olhos fechados e tal. Como é que seria isso se não tivesse ali ao lado do Chico alguém que retirasse as folhas de papel? Como é que seria isso quando a ponta do lápis que o Chico estava escrevendo gastava se não tivesse uma pessoa ali para lhe fornecer o lápis? Então, nós pegamos o Chico e demos ao Chico a relevância que ele tem. E é justo, diga-se de passagem, pela obra monumental, magistral, que através da sua mediunidade os espíritos superiores nos legaram. É justo darmos a ele esta relevância. Mas percebem? Se eu não chamo atenção aqui para quem tirava as folhas, para quem substituía o lápis, essas figuras que permaneceram no anonimato jamais tiveram a sua importância reconhecida. E, no entanto, percebam, eles foram partícipes em toda a obra mediúnica do Chico. Então, nós olhamos para o Chico e apagamos o entorno dele, que nunca deixou de existir. O entorno sempre esteve lá, auxiliando. Num trabalho que, para a maioria de nós, é irrelevante. Tirar folhas, substituir lápis. Mas imaginem, o Chico concentrado perdesse a concentração porque teria que tirar a folha, teria que trocar o lápis, depois voltar a se concentrar. Percebem? Para que o Chico pudesse manter a concentração plena, ele era auxiliado nesta engrenagem que fez com que ele publicasse mais de 450 livros. Com uma ajuda discreta, imperceptível. Certamente irrelevante para muitos, mas sem as quais a dificuldade para se psicografar certamente teria sido muito maior. A candeia frágil, que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo, é ímã de foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório. Vale o proveito. Olha que fala maravilhosa de Emmanuel. Não importa a intensidade do foco de luz. Veja que quando ele fala
que uma candeia frágil numa choupana que está iluminando alguém que lê é um ímã vigoroso. A menor luz acesa em nós torna-se um foco de atração. E o que importa nesse foco de atração não é o espetáculo da luz, é o a que ele se destina. E aí nós voltamos à reflexão sobre como o movimento espírita trata as suas lideranças. Trata aqueles que se destacam, seja na oratória, seja na publicação de livros, seja na parte artística. Né? Nós idolatramos. Qual é o proveito? Para nós, qual é o proveito de idolatrar um trabalhador? Para nós e para o trabalhador. Percebemos? E aí, Emmanuel continua. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço. Porque a mediunidade é uma ferramenta, é uma concessão do alto, que necessita ser usada para a nossa cura. Minhas irmãs e meus irmãos, nós somos espíritos adoecidos, espíritos com viciações multisseculares, espíritos viciados em vaidade, viciados em orgulho, doentes de egoísmo, viciados em fofoca, em maledicência, em julgamento alheio, em críticas ácidas, em invejas, em ciúmes. E o serviço desta conexão com o plano superior é nos curar. Nós precisamos entrar em processo de remissão das nossas doenças morais. E é assim que nós vamos permitir entender as curas de Jesus. Olha bem, quem é o cego? Cego, minhas amigas e meus amigos, somos nós todas as vezes que nós não enxergamos os nossos próprios defeitos, em que enxergamos o cisco no olho do outro e não enxergamos a trave no nosso próprio olho. Somos cegos quando não queremos enxergar as necessidades do outro que nos exigem atuação para minorá-las e nós queremos ficar no nosso ócio, na nossa zona de conforto, na nossa preguiça. Neste momento, os cegos somos nós. Quem é o aleijado? O aleijado, minhas amigas e meus amigos, somos nós. Quando as nossas pernas não querem se movimentar no fluxo da evolução. Quando nós vemos a necessidade do outro, mas não queremos nos movimentar para atender essas necessidades. Quem é o aleijado? O aleijado somos nós. Quem é o endemoniado? É aqueles a quem o movimento espírita adora chamar de obsidiados? Ou somos nós que não nos dedicamos a olhar para os nossos próprios conflitos, para as nossas próprias dificuldades, para a ansiedade que nos acomete, para a depressão que nós não buscamos ajuda porque temos medo do julgamento do movimento espírita, para a angústia que sentimos, para o complexo de culpa que não nos decidimos a resolver? E esses demônios internos, a maldade que nós carregamos, é que abre portas para que os demônios externos nos influenciem, atrapalhando, atrasando o nosso processo de evolução.
Quem é o leproso? O leproso somos nós, que trazemos feridas na nossa alma e que nós não nos decidimos curar e sangramos em cima daqueles que convivem com a gente. Contaminamos o outro com a lepra da maledicência. Contaminamos os outros com a lepra do desânimo. Contaminamos o outro com a lepra do descaso, do desinteresse, da indiferença. Quem é o leproso, minhas irmãs e meus irmãos? Somos nós. Quem é o morto que necessita ser ressuscitado? Quem são os Lázaros? Somos nós, minhas irmãs e meus irmãos. Na medida em que nos mantemos aprisionados, apegados aos interesses materiais, aos sentimentos materiais, às emoções materiais, aos desejos da matéria, estamos mortos para a vida espiritual. E Jesus já nos chamou para fora do túmulo quando chamou Lázaro. Lázaro, sai para fora. Lázaro atendeu. Saiu. E nós? Compreendem? Então, através dessa conexão com os planos superiores da vida, nós vamos nos curar. Num processo que para uns vai demorar mais tempo, para outros menos tempo, mas vamos nos curar. E no processo da nossa cura, nós vamos auxiliar a curar os outros. Porque é isso que importa com a mediunidade. É nos curar e no processo da autocura auxiliar a cura daqueles que caminham conosco. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Compreendendo, minhas irmãs e meus irmãos, que a fonte única do bem e do amor é uma só. E não somos nós essa fonte. Quando Jesus é questionado pelo fariseu, que lhe pergunta: bom e amado mestre, o que devo fazer para conquistar o reino de Deus? Jesus prontamente rebate o adjetivo, a qualidade de bom. E ele questiona: por que me chamais bom? Bom, só há um. Só tem um, que é o Pai. Reconhecendo que Deus é a fonte de todo bem, de todo o amor e de toda a inteligência. Jesus é apenas um reflexo. Lógico, um reflexo perfeito desta fonte de inteligência, de amor e do bem. Então, a mediunidade brilhar nas nossas mãos é sermos dóceis ao comando da espiritualidade superior. É entender, é não deixar que a vaidade apague a luz da obra quando consideramos que nós somos mais importantes do que a obra, somos mais importantes do que o mestre. Quando queremos buscar a relevância, a importância, o destaque para sermos influentes, para fazermos a diferença. Então é preciso deixar que a mediunidade brilhe, faça a nossa luz brilhar. Por quê? Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Olha que fala profunda, que vai no âmago da questão. Nós somos seres que, em nossa maioria, nós adoramos ficar em cima do muro. É a posição mais confortável que nós encontramos. Então, o debate político acontece, nós ficamos em cima do muro. O debate social acontece, nós ficamos em cima do muro. Aí, duas correntes
muito claras no movimento espírita, dentre outras, mas vou citar essas duas correntes aqui. Existe uma corrente progressista no movimento espírita e uma outra corrente conservadora no movimento espírita, e a maioria de nós escolhe ficar em cima do muro. E essa fala do Emmanuel, ela diz que não há em cima do muro. Não tem posição neutra. Porque se eu não escolho a luz, se a minha lâmpada está apagada, eu sirvo as trevas. Se eu poderia ser um foco de luz e escolho não ser, eu estou escolhendo ser um foco das trevas. Porque de que vale uma lâmpada quando a noite cai, que poderia ser acesa e não é? E que vale estudar espiritismo por longos anos, estudar evangelho por longos anos, isso não acender a luz que precisa ser acesa? De que vale eu deixar que todo o conhecimento adquirido no estudo metódico da doutrina espírita fique apenas no campo mental, sem produzir mudança de hábitos, sem acender a luz? Reflitamos nisso, minhas irmãs e meus irmãos, minhas amigas e meus amigos, para que, conforme os espíritos responderam a Kardec em O Livro dos Médiuns, de como ser um médium ideal para os espíritos superiores, esses responderam: combatendo o orgulho e o egoísmo, nos tornaremos instrumentos melhores, ideais, para que os espíritos superiores possam nos utilizar na distribuição e na expansão do bem no planeta Terra. Oremos para encerrar as reflexões de hoje. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade do estudo. Que estas sementes, Mestre, encontrem sempre solo fértil no nosso coração. E que nós não as sufoquemos com os interesses da matéria, mas antes possamos investir na adubação, na irrigação, para que essa semente germine, cresça, vire árvore frondosa e dê os bons frutos que tu esperas de todos nós. Que assim seja. Até a próxima. Deus nos abençoe.